bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um programa, A Hora da Cidadania. É exatamente a Hora da Cidadania, é a hora que a gente conversa, troca algumas ideias, traz algumas informações que dizem respeito a você, cidadão, né? O foco nosso aqui sempre é a partir da perspectiva do vigilante. Por isso, um abraço para você que é profissional da segurança privada. Você que é guerreiro, você que é guerreira, você que está à frente dos postos de serviço enfrentando não só a periculosidade, o vigilante enfrenta a periculosidade, você sabe disso. Só que, ultimamente, o vigilante tem enfrentado o quê? Enfrentado a insalubridade. Olha que louco! Vigilante, os postos de serviço se transformaram em ambientes com agente nocivo infecto contagioso, principalmente aqueles que trabalham em ambientes que têm aglomeração de pessoas, né? Tipo agência bancária, embora as agências estejam controlando o acesso e tal, mas ainda é o local que as pessoas acessam muito. Inclusive, dando um destaque aí para as agências da Caixa Econômica, que realmente a Caixa Econômica que atende todos os programas sociais do pagamento da programa de ajuda emergencial e mais ainda FGTS. E como tem muito desemprego agora, as pessoas estão sendo demitidas, as pessoas vão para sacar o FGTS e aí aglomera as pessoas. Inclusive o nosso tema hoje é exatamente isso, é o vigilante e o FGTS. Então a gente vai trazer algumas informações muito relevantes aqui, o que aconteceu nessa semana, o que foi o top da semana passada, dessa semana que a gente passou, qual foi a novidade, qual foi as coisas que aconteceram que impactaram, e aí o FGTS entra como o tema da hora, legal? Então vamos aí nessa primeira parte, para a gente falar pra gente falar de FGTS. Por que a gente está falando desse tema do FGTS? Por quê? Porque está havendo muito desemprego e a perspectiva é que ocorra muito desemprego. Muitos postos de trabalho vão ser fechados, muitos postos de serviço, falando aqui do vigilante, vai ser fechado, vai ser uma consequência. Nós estamos vivendo uma crise de saúde e logo ali na frente tem uma crise econômica. Agora, nesse momento, os dados divulgados são que o desemprego já subiu para 12,6% em abril e houve uma queda recorde dos números de ocupados. Então a população, ela encolheu ocupada, são mais ou menos 32 milhões de pessoas e 5,2% em relação ao período anterior perderam os empregos, ou seja, cerca de 4,9%, ou seja, quase 5 milhões de postos de serviços foram fechados. Postos de serviço que eu digo não só do vigilante, ou seja, emprego, né? Pessoas demitidas. 4,9 milhões. E isso não é pouca coisa, isso é muito, muito grande. Hoje os números seriam assim, em torno de 12,8 milhões de pessoas. Então isso aí vai dar um impacto muito grande na economia. E muitos desses aí são vigilantes, né? Muitos desses, infelizmente, são vigilantes. A gente trabalhou no outro programa os efeitos que vão ocorrer na segurança privada. E é bem certo que a segurança privada vai sofrer um efeito porque muitos empresários que contratam a segurança privada vão ser afetados. E eles sendo afetados, o que ocorre? Ocorre um efeito dominó, né? Ou seja, se o tomador do serviço foi afetado, ele vai querer reduzir custos. E reduzir custos normalmente vai ser o quê? Segurança não é uma coisa que se vira às costas, mas ele pode muito bem trocar o vigilante pelo vigia, por um guarda, por um sentinela, por um porteiro, por um zelador, ou até por alguma solução de segurança eletrônica. E é muito comum isso, segurança eletrônica. Por quê? Porque é mais barato. O orçamento dele está curto e aí ele quer reduzir despesas. E ele tenta usar de engenharia para reduzir isso lá no seu custo mensal. Então aquilo que já existia na primeira crise, que era de 3 anos atrás,
vai agora voltar com muito mais ênfase. A segurança privada estava se recuperando, estava voltando à normalidade, mas esse impacto econômico foi tão grande que a gente não tem números ainda. E muitos já me falam, Pedrosa, mas está aumentando. Aqui na minha cidade aumentou a procura por vigilante. Mas se você for ver, por exemplo, a Caixa Econômica, ela contratou mais gente, ela fez contratos emergenciais. Mas esses contratos vão ser, logo ali na frente, são períodos curtos, né? São um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Bom que fosse mais, mas são períodos curtos. E isso não vão impactar na hora que passar o efeito da pandemia, que voltar, a gente não vai conseguir voltar mais assim àquela normalidade que se dizia, né? Vai ser um novo normal. Mas quando voltar a chegar próximo da normalidade, esses contratos vão ser rescindidos e essas pessoas vão engrossar esse contingente enorme aí de pessoas que estão aí aguardando por emprego. Então, o número de esse resultado, a gente fala, né, 5 milhões de vagas de trabalho que foram fechadas, isso são pessoas por trás disso aí, e isso vai ser muito triste, porque com certeza a segurança privada vai ser impactada, né? O que a gente pode... os indicadores aí reflete os efeitos da pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho, né? Ou seja, nós saímos de 32, 33 milhões de pessoas que estão ainda empregadas e essa taxa vai aumentar, porque a previsão, isso não é muito falado, tá? Mas a previsão aí nos debates, na análise dos economistas, que vai sofrer ainda muito mais. Ou seja, de 32,2 milhões de pessoas que estão com carteira assinada, ainda esse número vai se reduzir ainda mais. Ou seja, no pior cenário nós vamos estar aí com 17 milhões de desempregados. E isso é muito triste. E é com esse fundo triste aí que a gente precisa entender como funciona o FGTS. Tá? É isso que a gente vai entrar na nossa discussão hoje, né? O que isso tem a ver? Algumas informações básicas aí de como é que você vai enfrentar essa questão, tá certo? E já antecipo que o FGTS, o governo tem utilizado ele como uma solução, não é uma solução, ele como uma alternativa de colocar dinheiro no mercado. Tá? Não esqueçam que ano passado foi colocado ali várias alternativas ali de saques, né? Várias 3, 4 alternativas de saque do FGTS que as pessoas poderiam sacar aí até R$500 ou até R$2.500, tal. Algumas regras que foram colocadas. Para quê? Exatamente para poder colocar dinheiro. Eles chamam uma coisa engraçada, eles dizem assim, colocar liquidez no mercado. Ou seja, quanto mais dinheiro tiver na mão das pessoas, mais o dinheiro vai circular e vai fazer a economia andar. Só que tem um detalhe, esse não é um dinheiro novo, esse é um dinheiro velho, é um dinheiro que já existe. Não é um dinheiro de geração, de produtividade, de empregabilidade. É isso que é importante entender. Por que eu digo isso? Para você se preparar, para você poder fazer uma programação, para você poder fazer uma projeção de, cara, como é que eu vou esperar pelo melhor e me preparar para o pior. O que eu tenho que fazer, como é que eu vou me orientar, como é que eu vou me posicionar para enfrentar essa situação. Você tem que ter um plano, você tem que ter um projeto, você tem que ter um pensamento de guerra agora, de emergência, de como é que você vai se posicionar, como é que você vai ter receita, como é que tu vai aumentar a tua empregabilidade, se você estiver desempregado, qual é a alternativa. É necessário você focar, gastar tempo e pensar nisso, tá? E uma das alternativas que se tem, no caso de desemprego, é o FGTS como uma receita que você pode ter. Vamos ver agora então o que é o FGTS. O FGTS, como funciona, quando e como você pode sacar esse dinheiro, como é que é o negócio, tá? Então o FGTS está dizendo, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É um fundo criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para você, para o trabalhador, tá? E esse depósito ele é feito todo mês pela empresa e ele equivale a
8% do salário. Então, não é feito desconto, não é feito desconto para você, mas você sabe que em cima do teu salário tem 8% de desconto, quer dizer, 8% que o empregador ele se responsabiliza de depositar para você. Tá? Então, você quer saber quanto que você tem por ano, é só pegar o valor, somar todo ano e aplicar o percentual de 8%, e isso vai lá no teu fundo de garantia, vai lá num fundo. Tá? Para que é usado esse dinheiro? Esse dinheiro vai lá para um fundão e pensa que é bastante coisa. Acumula bastante. São 32 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. São mais de 32, né? 32 e alguma coisa atualmente. Então, tudo isso, todo mês entra lá esse saldo. As contas do FGTS, de todos, eles ficam na Caixa Econômica. A soma de todas essas contas dá origem a uma única conta. E vai lá numa única conta. Assim, quando o governo fala da utilização de recursos do FGTS, ele está se referindo a essa conta. Porque a Caixa Econômica ela é a gestora desse fundo. Tá? E ali tem uma lei, a legislação que regulamenta como é que esse recurso que está colocado lá pode ser utilizado pelo governo. Então diz lá a norma que o FGTS ele pode ser usado para a área da habitação popular. Então todos esses projetos que tinha aí que o pessoal brincava, Minha Casa, Minha Dilma, Minha Casa, Minha Dívida, né? Minha Casa, Minha Vida que tinha, né? Que era um programa de habitação popular, era financiado, né? Financiado por esse dinheiro do FGTS. Tá? O saneamento básico, projetos de saneamento básico para as cidades, projetos de infraestrutura urbana, né? Como a pavimentação de estradas. Ou seja, esse é algum das áreas onde aí que pode ser destinado a esse recurso do FGTS. Então, o FGTS, esse dinheiro que fica lá, ele não fica lá paradão, né? Ele está sendo utilizado pelo governo como uma grande poupança, onde o governo empresta ele para poder desenvolver e incentivar e financiar exatamente esses projetos. Tá? De qualquer maneira, onde que o governo esteja aplicando os recursos, todo trabalhador tem direito de sacar o dinheiro referente à sua conta em determinadas situações. Tá? Esse dinheiro fica lá, mas ele antes de tudo, ele serve como um suporte para você, como um apoio, né? É uma verba de guerra, vamos dizer assim, tá? É uma verba de guerra, que eu digo assim, uma verba de emergência para o vigilante, né? Para o trabalhador. Quando é que você vai poder sacar o FGTS? Quando é que você vai ter? Então, quem é que tem direito ao FGTS primeiro, né? Antes de sacar, vamos ver quem tem o direito. Vamos lá. Então, são todos os trabalhadores que têm carteira assinada, os trabalhadores que são trabalhadores rurais assalariados com carteira assinadas, os trabalhadores intermitentes, que também você vai ver que tem carteira assinada, os trabalhadores temporários, que são aqueles que são contratados para determinados períodos, mas todos eles têm carteira assinada. Existe também nos postos trabalhadores avulsos, também tem carteira assinada, né? Embora eles sejam contratados pelo sindicato, e por isso eles não vão ter o vínculo com o empregatício com os estivadores, mas é recolhido pela cooperativa. Né? Os jogadores de futebol, olha bem, os caras também têm. Os empregados domésticos, e os empregados domésticos, antes eles não tinham, não. É só a partir de outubro de 2015, há 5 anos atrás, tá? E também tem os trabalhadores rurais, aqueles que trabalham no período de colheita e tal. Ou seja, quem tem carteira assinada vai ter direito ao FGTS, ao recolhimento de 8% sobre a sua remuneração, tá? Não é sobre o salário, é sobre sua remuneração. Se tu pegar tua folha de pagamento, tu vai ver lá embaixo assim, a base de cálculo do INSS, a base de cálculo do FGTS. E essa base ali que é a sua remuneração, que é o quê? É o piso salarial mais os adicionais que você tem, que pode ser adicional noturno, adicional de periculosidade, no caso do vigilante, se for outro caso,
adicional de insalubridade, adicional a intrajornada, horas extras, né? Tudo isso compõe a remuneração, tá? Então é com base nisso ali que é calculado os 8%. E os depósitos mensais para o FGTS são de responsabilidade do empregador, né, e devem ser feitos obrigatoriamente. Se ele atrasar, o que acontece? Quando ele atrasar, ele recolhe isso aí com multa, tá? Então tem juros e correções monetárias, tá? É muito comum, às vezes, o empregador não recolher e na hora de fazer a rescisão ele vai lá e recolhe tudo de uma vez, e aí isso vai ser corrigido, vai ter juros, vai ter multa, tá? Até não é ruim, viu? Quando o empregador não deposita na época certa. Por quê? Porque se ele vai ter que depositar depois, e aí tudo isso ele vai ter que recolher os 8% atualizado, né? Atualizado, e ainda com multa e ainda corrigido. Então, ou seja, dá um valor maior do que se ele tivesse pagado na época certa, tá? Aí que vem o detalhe seguinte, você pode verificar e acompanhar o seu saldo do FGTS. Você pode fazer isso. Agora nós estamos na era digital e você está vendo que tudo pode ser feito através de aplicativo, né? A Caixa agora conseguiu, a Caixa tem se batido pra caramba e tem baixado os aplicativos para pagar esses programas emergenciais. Então, mais do que nunca ficou comprovado que que nós estamos na era digital e quem não está ligado, não tem condições, não tem um celular, não tem uma internet, não tem conexão, ele está fora do mundo. Ou seja, ele tem que ir fisicamente, ele tem que resolver. Ou seja, isso é um sinal para dizer exatamente que você que está me ouvindo, você tem que fazer uma análise exatamente o quanto que você está conectado. Estou fazendo aqui um parâmetro. O quanto que você está conectado, o quanto que você está na era digital, né? Para ter informação. Por exemplo, do FGTS. Você vai lá no site da Caixa Econômica Federal e é possível você consultar lá as informações do FGTS. Você tem que fazer um cadastro, criar uma senha, e aí você precisa saber as suas informações básicas de PIS, né? E você vai encontrar isso onde? Lá no cartão do cidadão, lá na carteira de trabalho ou até no extrato impresso lá do FGTS. Tá legal? E aí, você entra lá na Caixa, tem as informações, né? Eu não vou perder tempo aqui para orientar você, mas você preenche, cria uma senha, e é muito importante, você cria uma senha lá de 8 dígitos, cadastra essa senha e tal, e aí você vai poder fazer o login e acompanhar, né? Acompanhar lá todos os seus depósitos do FGTS estão sendo feitos, né? Qual é o valor que você tem todas essas informações, e é importante você ter na mão essas informações, né? Até para ver, dá um pouco não foi feito o depósito do FGTS. Aí você vai acompanhando, né? Você vai acompanhando para ver se dá um pouco você não vai sofrer alguma consequência aí de perder, de ter algum prejuízo, alguma situação. Tá legal? Você pode receber essas informações no seu e-mail, inclusive, depois que você faz o cadastro lá por SMS. Olha que louco, né? Esse serviço é um serviço gratuito que a Caixa Econômica faz para você, tá certo? Beleza? Espero que você esteja me acompanhando tranquilo aqui, né? A gente está indo aqui fazendo os passo a passos e agora vamos ver o que fazer se a empresa não depositar o FGTS corretamente. Se você está acompanhando, você consegue já de cara fazer isso aí, tá? Caso a empresa não esteja depositando, às vezes por exemplo, agora nesse período de pandemia, claro que, cara, FGTS é uma coisa que dá para deixar para depois, né? Porque ele vai ter que fazer um acerto na hora da rescisão. Na hora da rescisão não tem jeito, porque ele vai ter que depositar o FGTS e pagar a multa. A multa é feita em cima do saldo, e aí tem que ter o saldo, não tem como dar a sequência, né? Então, o que faz? Mas é um motivo, tá? Você pode de repente fazer uma denúncia, né? Uma denúncia lá na fiscalização, no Ministério do Trabalho, mas também, se for o caso, pode ser feita uma rescisão indireta, né? Ou então até procurar o sindicato, para que ele tome as providências. Mas é muito comum, na prática, assim, a empresa não deposita, mas na hora de fazer a rescisão, ela vai depositar, né?
Mas é bom sempre ficar de olho, sempre ficar atento, né? Ficar acompanhando, assim, que você sabe que para você, de repente, o cara não está depositando o FGTS, mas a empresa não está bem. Aí, então você tem que se acautelar, tem que se orientar para, de repente, não está pagando também hora extra, não está pagando outras coisas. Cara, daí já tem que partir para fazer uma denúncia para o Ministério do Trabalho, realmente, porque aí corre muito risco, não só de perder o FGTS, mas também perder as verbas rescisórias, que acontece muito isso. E a minha previsão é que com a precariedade do mercado, após pandemia, com a crise econômica, vai acontecer muitas empresas que estavam mal das pernas, que estavam jogando no vermelho, essas vão levar uma ferrada, vão levar um choque muito grande. E, infelizmente, é muito comum nessa circunstância, nessa situação, de que seja sonegado aí os direitos sociais trabalhistas, infelizmente. Mas agora que entrou aquela parte legal, quando é que você pode sacar o seu dinheiro do FGTS? Quando que pode sacar o dinheiro do FGTS? O FGTS, você vai ter acesso nas seguintes situações. A primeira, que é muito comum, é na aposentadoria. Aposentadoria é tudo de bom, né? O cara se aposenta, já vai receber uns valores atrasados, ainda vai lá, ainda saca mais o saldo do FGTS. Fia maravilha, né? Essa que é a ideia. É que você vai mantendo lá uma poupança forçada, tá? E essa poupança forçada, quando chega lá na aposentadoria, você pode sacar. Por quê? Porque você deixou de trabalhar, então não tem mais lógica, né? Aquele fundo de emergência, tá? Que é para te auxiliar aí quando ocorre um desemprego involuntário. Então, na aposentadoria você pode sacar. Quando você vai comprar a casa própria, que geralmente é feito na Caixa Econômica, então você pode usar do saldo da FGTS para abater ou para dar de entrada ou para pagar parcelas ali da prestação, tá? Ou para abater do financiamento. Também na Caixa Econômica ou em qualquer outro banco que tenha essa possibilidade, você pode dar lance, né? Por meio de consórcio, que muitas vezes faz o consórcio do imóvel e aí tem os lances e tem o pagamento. Então, tu pode usar o FGTS para alguns, não é todos os bancos. A Caixa Econômica, com certeza, né? E também na própria Caixa Econômica existe o Sistema Financeiro de Habitação, que era um projeto aí, que ainda existe. Então, você pode também ajudar, pode pegar ali parte, o total do FGTS. Eles sempre vão pegar um percentual, que eu não me recordo qual que é, mas é assim, é para você não ficar zerado, né? Então, um percentual é utilizado e o outro deixa lá, por quê? Porque você não pode acabar com a tua vaga, não pode acabar com o teu saldo lá de emergência. Você vai também ter acesso a ele, que é muito comum, que todo mundo conhece, quando é demitido sem justa causa, quando ocorre a demissão, a rescisão do contrato. E aí que eu disse que muito vai acontecer agora. Muito vai acontecer agora. Por isso que eu comecei fazendo a introdução, que nós podemos sair aí de 12 para 17 milhões de desempregados, e isso vai impactar muito grande no acesso das pessoas a sacarem o FGTS, tá? E a rescisão por acordo, na rescisão por acordo você pode fazer um acordo, hoje é permitido, só que nesse caso você não vai sacar integralmente não, você vai sacar só 80% do saldo, tá? Quando se fazer uma demissão, fazer uma rescisão por acordo, não saca totalmente. Quando se ocorrer de fechar a empresa, né, fechou a empresa faliu e tal, então você vai ter acesso também ao FGTS, porque ele é como se fosse uma rescisão indireta, né? Quando tiver o término do contrato, que daí, veja bem, não é uma rescisão, mas terminou o contrato temporário, né? Então aí deu aquele período de 90 dias, então você vai ter acesso lá ao saldo que tem lá, por esse período que você ficou trabalhando. Ou também, no caso, se ficar desempregado e ficar 90 dias ou mais, a conta é inativa. Então, nesse caso, também libera o FGTS. Quando chega a idade igual ou superior a 70 anos, também libera, mesmo que a pessoa esteja trabalhando, de repente não se aposentou, mas está com 70 anos, também vai liberar,
Outra situação que também é bem comum, não é que seja difícil, é quando ocorre uma doença grave. Teria que ser uma doença assim, muito impactante, né? Como câncer, por exemplo, tá? Ou contaminação por HIV, já que a pessoa precisa passar por tratamento, precisa se afastar do trabalho, né? Então, olha o detalhe, essa doença grave, ela pode ser na família, não precisa ser no vigilante, pode ser, por exemplo, na sua mulher ou filho, ou algum outro dependente que esteja na dependência do vigilante ali, só que essa doença ela tem que ser terminal, ela tem que ser uma doença impactante terminal, aí pode também sacar o FGTS. Bem, uma outra possibilidade que tem de liberar o FGTS é com a morte do trabalhador, né? Com a morte do vigilante. Aí vamos bater na mesa aí 2 vezes aí, porque nós não queremos isso, mas aí os dependentes vão ter acesso no saldo do FGTS. No caso de uma rescisão do trabalho por culpa recíproca ou força maior, que seria o caso agora, força maior, que seria essa pandemia que está acontecendo, também vai liberar o FGTS. E tem uma situação que é em caso de necessidade pessoal e urgente e grave, decorrente de chuvas e inundações que tenham atingido a residência do vigilante, quando a situação for de emergência ou calamidade pública reconhecida por portaria do governo federal. Olha bem, esse ponto aqui que eu vou voltar depois conversar para frente, que esse ponto aqui que está pegando agora, porque nós estamos vivendo uma calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Né? Nós estamos vivendo uma situação de emergência pública, de saúde pública. Isso aqui se equivale a essa questão urgente e grave, essa necessidade pessoal urgente e grave decorrente de chuvas e inundações? É isso que é a grande pergunta, tá? E também quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos ininterruptos, libera lá o saldo que tiver dos FGTS, tá? Beleza? E é importante também dizer que se for um trabalhador sem vínculo empregatício, que é o caso dos avulsos, se ele ficar suspenso por um período igual ou superior a 90 dias, que no caso só dando um destaque aqui para o trabalhador avulso, né? Aquele que trabalha principalmente nos portos, tá certo? E outra coisa que lembrei agora é que também que os dependentes reconhecidos judicialmente após a morte do trabalhador podem também sacar lá o FGTS, tá? Então, isso são as circunstâncias, situações que autorizam o saque do FGTS pelo trabalhador, pelo vigilante. Legal? E a partir de agora, conforme a partir de outubro de 2019, com aquele projeto de lei, tá? Então também foi feita aquela regulamentação que a partir de 2020, os trabalhadores poderão sacar parte do dinheiro em suas contas do FGTS uma vez por ano, tá? Na modalidade chamada de saque aniversário. Tá? Então, no período do aniversário, é possível os interessados que se enquadram nessa disposição, que aí era aquele projeto anterior, que eu não me lembro direito, não me recordo aqui direito, mas pode, a partir agora, nesse ano aqui, está valendo esse saque aniversário ali uma vez por ano. No aniversário dele, ele pode sacar. Legal? Só para relembrar, que tem muita confusão, tanto saque de FGTS, né, que a legislação ela previu que a partir agora de 2020, né, você pode sacar parte do dinheiro em suas contas do FGTS uma vez por ano na modalidade saque aniversário. Você vai poder sacar ali. Agora tem um detalhe. Quem optou por receber uma parte do FGTS todo ano, ele não poderá sacar o saldo total da conta se for demitido sem justa causa. Então pensa bem. Olha bem, quem fez essa opção, agora nesse período, né, vai levar um choque, porque ele vai ser demitido, só que ele não vai poder sacar o saldo total da conta se for demitido. Só recebe a multa de 40% do FGTS, tá? Agora tem um detalhe, se você, e eu oriento que faça isso, agora nesse momento aqui você pode voltar ao modelo anterior para poder sacar todo o saldo da conta quando for demitido sem justa causa. Você tem que fazer o pedido da Caixa e esperar 2 anos para a mudança. Olha que louco. Olha que armadilha que foi criada, tá? Mas eu imagino que ainda valeria a pena, tá?
Valeria a pena ainda você retornar para poder fazer isso aí, tá? O período para fazer o saque vai depender da data do aniversário do trabalhador em 2020, tá? Mas já sabe que o janeiro e fevereiro recebe abril e junho, os nascidos em março e abril recebem maio e julho, nascido em maio e junho recebe junho, agosto, e a partir de julho recebe o mês do seu aniversário. É isso aí, tá? A partir de 2021, ano que vem, a liberação do saque, ele vai ocorrer sempre no primeiro dia do mês do aniversário do trabalhador, tá? Então aí vai ficar, já é tipo um presente de aniversário, tá? Muito importante, até foi enviada essa pergunta, quem pede demissão pode sacar o dinheiro? Não, se você pedir a demissão, você não vai sacar o FGTS, tá? Só se for por justa causa, tá? Quem pede demissão não tem direito ao saque, tá ok? Quem tem direito não tem direito ao saque, tá? O que mais aqui? Se fala muito de conta ativa e conta inativa. É importante esclarecer que quando você tem uma carteira de trabalho assinada, que ela está aberta, você tem o quê? Uma conta ativa, porque você está empregado. Quando você conta inativa, é quando você deixou o emprego por iniciativa própria, por exemplo, você não recebeu, você não tem direito de sacar, tá? Ou quando é demitido por justa causa. Só nessas duas causas aqui é que ocorre. Aí o que acontece? Aquele saldo fica lá, tá? Então quem já passou por mais de um trabalho e saiu, foi demitido por justa causa, pode ter mais de uma conta inativa, que é onde eles arrumaram esse dinheiro todo para liberar ali nesses períodos anteriores, tá? E agora um ponto importante, muito importante, presta atenção. Eu falei lá no começo que você empresta o dinheiro para o governo. Ah, que legal. O governo vai financiar vários projetos sociais, ele vai usar o seu dinheiro é seu, você trabalhou, você ganhou e tal. E aí o que acontece? O governo usa o dinheiro e para remunerar o dinheiro, ele usa o quê? A TR, a taxa referencial, que está zerada desde 2017. Ó que louco! Ou seja, a taxa referencial está zerada. Então, o que ele usa? É a taxa referencial mais 3% ao ano. Tá certo? E mais a possibilidade de pagamento de bônus, que eles criaram um bônus anual, que seria um rendimento, mas como se não tem lucro, né? Então veja bem, se nós pegar a taxa TR está zerada, se nós pegar 3 por 3 e dividir por 12, vai dar 0,25%. Então o seu dinheiro ele está rendendo 0,25% por mês. Ou seja, está perdendo para a inflação, está perdendo para a poupança. Ou seja, é como se você... Ou seja, é um dinheiro que ele com o tempo ele vai decaindo. Por isso que a pessoa trabalha, e quando sai o FGTS não é um montante assim que salva a lavoura, né? A não ser que o cara nunca pegou e trabalhou muito tempo. Mas não é, exatamente porque ele não rende. Ele não rende. Veja bem, o rendimento, taxa, é uma vergonha isso aí. A TR, taxa referencial, está zerada. E o que acontece? E 3% ao ano, ou seja, 3% ao ano vai dar 0,25%. Ou seja, ele rende menos que a poupança, tá? E não chega nem a cobrir a inflação dos períodos, tá? Nem chega nem a inflação do período que às vezes está depositado, né? Em 20 anos, o rendimento do FGTS ele perde para a poupança, veja bem, e não cobre nem a inflação. Eu estava olhando aqui, em 20 anos, se você tem aplicação, se você tem o FGTS nesse período ali, tá? Se você pegar e sacar o FGTS, colocar na poupança, você está ganhando dinheiro. Olha que louco, né? Essa é uma das principais críticas ao FGTS, é que ele rende pouco e se o trabalhador pudesse administrar o seu dinheiro, ele teria um retorno muito maior, né? Muito maior. E isso é muito triste, tá? Nos últimos 20 anos, o FGTS ele evoluiu assim 220 anos, 202,22%. E a inflação, sabe quanto que foi? 250. Ou seja, uma perda real de
13,72%, tá? Então isso é muito louco, isso ele teria que recriar uma nova forma para tentar melhorar esse rendimento, tá legal? Mas tudo bem, né? Não é muito nosso tema aqui, mas isso aí é uma informação para você ficar ligado aí, para você entender o que eu vou falar no último bloco ali, tá certo? Então, muito bem. Então, já está sabendo que a remuneração é pouca, tá? E esse bônus que eles criaram aí é um bônus que, tipo assim, quando eles fazem uma aplicação que tem um rendimento, mas nunca vai ter, eles vão distribuir, a partir de 2019, eles vão distribuir 100% desse valor para os trabalhadores, mas só que ele não é feito um trabalho, não é feito uma aplicação para poder ter distribuição de lucro, porque não está tendo lucro, né? Acabei de dizer que está perdendo para a inflação. Agora, você já deve saber, mas eu vou repetir também, que quando o trabalhador é demitido, o empregador ele paga 40% sobre o valor depositado na conta do FGTS. Então, veja bem, se tivesse um rendimento maior, esse 40% também teria um resultado maior, né? Se você tem um saldo que tem uma evolução, significa que você também vai ter um rendimento maior na hora da demissão, porque esse 40% que é de multa é pago sobre o saldo. Mesmo que o trabalhador, mesmo que o vigilante tenha feito o saque do FGTS no decorrer do contrato, esse valor deve ser considerado na conta da multa, no cálculo da multa. Tá? Assim, vamos imaginar que ele tinha 40 mil e sacou 30 mil para pagamento da casa própria. Aí comprou uma casa e tal. A multa será de 16 mil, porque é 40% em cima do 40 mil, tá? Ou seja, em cima, ele não tem mais o 40, mas vai ser sobre aquele valor que ele deveria ter lá, tá? Valor de todos os depósitos atualizados realizados na conta do FGTS, tá certo? Beleza? Muito bem. Agora, no caso, é muito importante também que a reforma trabalhista de 2017 ela criou a possibilidade de o funcionário e o patrão, né, o empregado e o empregador, negociarem uma demissão de comum acordo. Então, nesse caso, o trabalhador tem que optar por essa nova forma, é feito um acordo, e ele vai perder o direito ao seguro-desemprego e vai ganhar só a metade do aviso prévio e da multa do FGTS. Então, o total é 40%, portanto, o empregado recebe só 20%. Então, lembra aquele acordo que fazia por fora e tal? Muitas vezes é assim, né? O cara lá simulava que pediu a conta, simulava que o empregador tinha demitido ele e tal, para ele sacar, daí ele devolvia o dinheiro. Aí os caras criaram essa demissão negociada. Mas vamos ver. Veja, os caras continuam fazendo. Porque eu sei de muitos assim que fazem, continuam fazendo. Por quê? Porque não é interessante. Tá? Ou seja, para o empregador, cara, não alterou nada. Agora, para o empregado, alterou bastante. Ele não vai sacar o FGTS, não vai ter direito ao seguro-desemprego e vai ganhar só a metade do aviso prévio e a metade da multa. Portanto, o empregado, ou seja, não tem como, continua se fazendo aquele acordo. Semana passada, começou-se uma coisa muito louca, tá? Que é a possibilidade, começou aqui, inclusive foi em Lages, aqui na minha cidade, a juíza autorizou, olha bem, o SAC autorizou a liberação do valor integral do FGTS para uma trabalhadora, tá? Exatamente, olha bem, a juíza Patrícia Pereira dos Santos, aqui da primeira vara do trabalho de Lages, ela autorizou a liberação imediata do valor integral do FGTS de uma trabalhadora. E agora está valendo a medida provisória 946 de 2020, que a partir de 15 de junho agora vai liberar o valor de um salário mínimo, que vai ser pago aí conforme a Caixa Econômica está organizando isso, que não saiu ainda o calendário. Mas segundo essa juíza, olha bem, ela diz que a lei que regulamenta, lá o decreto 5.113, que regulamenta essa questão, ela trata das hipóteses de desastres naturais, tá? E traz uma lista, que a gente vai ver essa lista aí, vai ver essa lista aqui, a lista que eu vou passar para vocês agora, a lista de qual situação que você pode sacar o FGTS, né? Tá certo? Então,
Vamos focar aqui nas hipóteses, na hipótese própria de movimentação do conta do FGTS, que eu falei lá no segundo bloco que eu falei, né? Que é o quê? Quando tem necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Essa é a previsão, tá? Essa é a previsão lá do artigo 20 da Lei 8.036. Então tem uma lei que chegou e regulamentou essa parada aqui. Observar as seguintes condições, presta atenção. Vou repetir. Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Isso é o que a lei está dizendo. Observar as seguintes condições. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo governo federal. Isso acontece muito nos municípios, alguma calamidade pública que atingiu, né? Aí, por exemplo, Brumadinho foi uma calamidade pública que foi reconhecida e liberaram o saque do FGTS lá para aquele município. E aí a outra situação, a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal. Legal. Aí o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Então, o valor máximo de saque que é R$ 6.200, tá? Essa mencionada lei, ela permite que o titular da conta vinculado do FGTS, que resida nessas situações aqui que eu falei para vocês, ele poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorre de desastre natural. Então, o que eu estou repetindo aqui? Porque a lei não disse o que é o desastre natural, ela não disse. Aí vem o decreto, que é para regulamentar essa lei, que é o 5.113, e ele traz a seguinte explicação. O que seria um desastre natural? Então, para fins do disposto no decreto, considera-se desastre natural. Vendavais ou tempestades, vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais, vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais, tornados e trombas d'água, precipitações de granizos, enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. E ainda diz que considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragem que ocasione movimento de massas com danos à unidade. Foi o caso de Brumadinho. Então, está bem explicadinho aqui o negócio. Agora que vem a pergunta. A pandemia do Covid-19, ele se enquadra nos requisitos da lei? Se enquadra? Essa é a pergunta. Isso foi que a juíza aqui de Lages e outras decisões de São Paulo, de Goiânia e do Brasil inteiro aí, né, de vários locais, começaram a pipocar decisões na justiça autorizando o saque com base nesse negócio que eu vou falar agora aqui, tá? Então, se a gente for ver lá, a pandemia não está incluída no rol lá do artigo 2, tá? Assim como não está o tsunami, terremoto, endemias, dentre outros, né, pandemia, não está lá, tá? Mas o que se diz? Que aquela relação lá é meramente exemplificativo, tá? Por que a gente está dizendo isso? Ou seja, é só um exemplo, porque o Superior Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento no sentido de que o referido dispositivo, esse que a gente acabou de ler ali, tá? Ele não permite uma interpretação extensiva, tá? Ou seja, eu não posso estender. O que diz o Superior Tribunal de Justiça? Ele diz que o artigo 20 apresenta um rol exemplificativo por entender que não se poderia exigir do legislador a previsão de todas as situações fáticas ensejadoras de proteção ao trabalhador mediante autorização para levantar o saldo do FGTS. Por isso, né, então, lá na ocasião, ele se baseou nisso aqui e, com base, então, nos princípios de interpretação constitucional, da eficácia, tal, ele declarou num processo, numa decisão, que teria direito o trabalhador ao saque do FGTS, tá? E ainda tem outras questões ali que estão interligadas, né? Porque o quê? É obrigação do juiz, na aplicação da lei, atender ao fim social que a lei exige, a que ela se dirige e as exigências do bem comum, tá? Então, é isso que os juízes estão interpretando, tá? Que a parte da dignidade da pessoa humana que está lá na Constituição, tá? Ela é superior
e ela engloba a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos desamparados. Então a Constituição está dizendo isso e garante como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, que visa a melhoria de sua condição social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso está lá na Constituição. Então os juízes estão pegando isso aí e estão declarando, né? Estão decidindo eliminar a favor de trabalhadores que estão acessando para quê? São 3 os pedidos. Primeiro pedido, para você antecipar o salário mínimo que vai iniciar a ser pago a partir de 15 de junho. Mas conforme a data de nascimento da pessoa, ele vai receber de 15 de junho a 31 de dezembro. Então pode antecipar isso aí. O segundo, para ter acesso àquele valor total de R$ 6.200 ali, o valor que está previsto de R$ 6.200 no caso de uma estado de calamidade pública declarado, que está lá regulamentado conforme eu falei aqui. E só que os caras estão indo além, ou seja, está tendo decisões para sacar o valor do saque total, né? Ou seja, não é só para antecipar o 1.045, mas para poder, e também não pagar só os 6.200, né? O valor do saque ali será equivalente ao saldo existente na conta, tal, limitado à quantia correspondente a 6.200, tá? Por desastre, é o artigo 4 que está dizendo isso aí, tá? Então o que acontece? Os juízes estão indo além disso e dizendo, cara, que o saque total é possível em razão de que é um direito, tendo em vista que o FGTS é um direito dos trabalhadores nos termos do artigo 7º da 3ª da Constituição Federal, que diz claramente que autoriza a movimentação da conta residente em áreas de calamidade pública em benefício do trabalhador. Então é nesse ponto aqui que a Justiça está equiparando a pandemia a uma questão como se fosse um desastre natural. Essa que é a ideia, essa que é o ponto, né, que está sendo colocado nessa questão aqui, tá? Então, por meio de uma via judicial, com um processo judicial, você pode pedir isso aqui, tá? Você pode fazer o pedido para poder sacar o teu FGTS, tá certo? Se você tem o FGTS, se você está desempregado ou se você está empregado, você pode procurar, né? Procurar aí um entendimento melhor e procurar uma ajuda de um advogado para poder fazer o processo judicial, para antecipar ou para ter direito ao saldo. É claro que a Caixa vai recorrer, é claro que a Caixa está recorrendo, mas a gente tem que fazer porque o dinheiro é seu e, como eu disse, ele é mal remunerado e ele é do trabalhador e nesse momento ele deve ser devolvido, ok? Assim a gente encerra o programa de hoje. Deixo um abraço para você, deixo um beijão, desejo saúde e prosperidade para você e sua família. Peço que você se cuide. Fui, tchau, fique com Deus.